Alô, meus alunos do primeiro ano, Márcio Macedo, professor de física de vocês. Vamos juntos nessa etapa, vamos vencer juntos. Não esqueçam de acompanhar o roteiro que eu preparei para vocês, tá? Tá um material bem legal, pegue na coordenação. E aqui alguns toquezinhos que a gente vai fazer para ajudar vocês nessa nossa arrancada. Vamos falar sobre lançamento oblíquo e horizontal. Bom, esse conteúdo, na realidade, ele está lá no livro 2, capítulo 5, é a primeira parte. Mas não precisa ficar achando que é matéria assim muito não, difícil não. Na realidade, ele é uma junção do que a gente já viu separadamente. Nós começamos a ver movimento retilíneo uniforme, depois movimento retilíneo uniformemente variado, depois nós vimos lançamento vertical e queda livre. O lançamento oblíquo e horizontal agora é uma junção de todo mundo. Todas as fórmulas que a gente viu, a gente vai montar, pedir para vocês montarem um quadro, a gente vai acessar essas fórmulas todinha, só que agora o problema envolve todos os tipos de movimentos juntos, tá? Mas antes, nós temos que lembrar e aprender uma nova opção, que é o princípio de Galileu, ou o princípio da independência dos movimentos de Galileu. Galileu traz este nome, né? Pois esse movimento explicita a independência dos movimentos de arrastamento e os movimentos relativos. Lembrando, o movimento relativo é aquele que tem a ver com velocidade relativa, ou seja, uma velocidade vetorial. E o movimento de arrastamento é aquele que vai jogar para você de um lado ou para outro. Isso ocorre nos movimentos de fluido. Pode ser num rio, pode ser num barco, pode ser um objeto caindo. Então, todo movimento que tem a ver de arrasto, tá, em comparação com movimentos relativos, são estudados de formas separadas, porque um movimento independe do outro. A única coisa que é comum aos dois e é aonde nós conseguiremos resolver 99% dos problemas é a duração do tempo. O tempo não depende um do outro, ou seja, ele é constante no movimento. A única coisa que é constante nos dois movimentos é o tempo, ou seja, o tempo que esse cara leva perpendicularmente é o mesmo tempo que esse cara irá levar verticalmente, tá? Vamos a um exemplo aqui do princípio de Galileu. No exemplo acima, vamos considerar um barquinho em um rio, tá? Que apresenta uma largura L. Aqui eu tenho a largura L. Um ângulo θ qualquer. Então, ó, a velocidade relativa, tá? A velocidade de arrasto, é isso que eu estou falando. Esse cara sai daqui. Ele quer se movimentar perpendicularmente. Porém, a velocidade de arrasto faz com que ele se movimente lateralmente, tá? Então, a velocidade relativa desse cara será a junção dessas duas velocidades. A velocidade perpendicular com a velocidade de arrasto. E nós temos que lembrar que, vetorialmente, uma velocidade perpendicular é calculada por teorema de Pitágoras, tá? Então, a velocidade relativa nada mais é do que o cálculo por Pitágoras da velocidade perpendicular, ou seja, da velocidade vertical e a velocidade de arrasto. Tá ok? Vamos lá, vamos continuar então. Lançamento oblíquo. Esse é o tipo de lançamento oblíquo. Então aqui, se a gente puder acompanhar, eu tenho um movimento que descreve uma parábola. O que eu tenho que ficar atento nesse cara? Aqui nós temos todas as fórmulas que estão no quadro de vocês, que estão, não precisa copiar, todas essas que a gente já viu. O que eu tenho que saber agora é quando eu vou usar, de que maneira eu vou usar. Então eu tenho que ficar atento ao movimento descrito, tá? Apenas ao movimento descrito. O que eu tenho que entender é o seguinte: esse cara, quando sai do seu ponto inicial, que aqui se encontra, aqui é o ponto inicial, que começa a descrever a parábola, ele começa a ter dois movimentos simultâneos até o ponto aqui.
Então, nesse sentido, esse cara tem um movimento VY de subida. Aqui nós temos, ó, VY de subida, bem aqui, ó. E Vx de deslocamento lateral. Como a gente viu agora no princípio de Galileu, nós temos um movimento perpendicular e um movimento de arrasto. Logo, a minha velocidade relativa é o cálculo vetorial dessas duas velocidades. Quando ele chega no ponto de altura máxima aqui descrito, esse cara começa a ter um movimento de descida, mas veja que ele continua tendo o seu movimento de arrasto, tá? Mas a sua velocidade vertical agora é de descida. Então, o que eu tenho que me ater? Enquanto eu estou subindo, eu tenho gravidade negativa, a gente já viu isso, lançamento vertical. Então, se eu estou subindo, eu tenho um movimento retilíneo uniformemente variado. Quando eu estou descendo, a partir do ponto de altura máxima eu passo a descer, eu tenho um movimento de queda livre. Então, subindo, movimento retilíneo uniformemente variado, descendo, movimento de queda livre, tá? E o seu arrasto será um movimento uniforme, obedecendo às equações do movimento uniforme. Então, são três os tipos de movimentos simultâneos: subida, descida e lateral. Tudo isso a gente já viu, só que de forma separada. Nós já vimos o movimento uniforme, nós já vimos o movimento retilíneo uniformemente variado, nós já vimos o movimento de queda livre. Então, quando a gente for estudar lançamento oblíquo, eu tenho que me ater em que, se eu estou subindo, é um movimento retilíneo uniformemente variado. Se eu estou descendo, é um movimento de queda livre. E se eu estou me deslocando, é um movimento uniforme. Então vejam, as fórmulas não precisam ficar preocupados, que todas elas a gente já viu, tá? Bom, o lançamento horizontal é uma parte do lançamento oblíquo. O que ocorre é que ele parte de uma plataforma, ele não mais é lançado para cima. É como se eu tenho uma bolinha de gude na mesa e dou um peteleco nela. Ela vai sair de uma plataforma e vai ser jogada para frente. Neste caso, no eixo X, continua sendo um movimento horizontal, ou seja, é um movimento uniforme, tá? No deslocamento vertical, eixo Y, conforme eu falei, ele deixa, ó, movimento uniformemente variado, com velocidade inicial a zero, ou seja, uma queda livre. Então, vale as equações que nós estudamos. É o mesmo lançamento oblíquo, só que eu passo a estudar esse cara daqui para cá. Da ponto de altura máxima para frente é o que eu tenho, que eu chamo de lançamento horizontal. Novamente, todas as fórmulas que aí estão, para a gente relembrar, obviamente, mas vocês já viram com tranquilidade. Bom, vamos lá. Movimento parcial na horizontal, na direção horizontal. Vamos falar do alcance, que é o deslocamento lateral, especificamente, tá? Conforme eu falei para vocês, esse cara, ele nada mais é do que um movimento uniforme, com velocidade constante, ou seja, não existe aceleração, não é influenciado pela gravidade, tá? As equações, então, vão ter que obedecer, tá, às equações do movimento uniforme. O único senão que a gente tem que ficar atento aqui é a sua velocidade relativa, tá? Que é a velocidade de arrasto. Se ele não informa normalmente a velocidade de arrasto, então eu tenho que calcular através da fórmula V vezes cosseno do ângulo de lançamento. Mas isso a gente tira de letra, que é tranquilaço. Ok? Bom, essa foi a explicação da matéria.
Agora, nós iremos preparar uma videoaula para vocês com a resolução dos exercícios para vocês não ficarem assim tão assustados e virem que não é nada de nenhum bicho de 7 cabeças, tá? Fiquem atentos, aguardem a nossa próxima videoaula. Não saiam daí, hein?